um homem genial que teve muitas experiências sobrenaturais ao longo de sua vida. O que teria visto em experiências fora do corpo o grande psiquiatra Jung? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E a união entre ciência e espiritualidade um dia acontecerá. Mas há pessoas que contribuem muito para que isso ocorra de forma mais rápida. Uma delas foi o grande psiquiatra, psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung, que deixou um legado gigantesco, não apenas na sua área, psicologia, por ter criado uma das principais vertentes dessa ciência, psicologia analítica. O seu legado abrange a literatura, a ciência da religião, a psiquiatria. Jung elaborou, criou conceitos tão conhecidos hoje em dia como os arquétipos, como a sincronicidade, o inconsciente coletivo. Ele enxergava a natureza simbólica da psique humana, focou as suas explorações nisso, se tornou um grande interpretador de sonhos, por exemplo, sendo referência nesse estudo hoje em dia. Foi dos homens mais influentes de seu tempo. Tinha um grande interesse por filosofia, por ocultismo. Isso o fazia ser visto muitas vezes como místico, mas ele não gostava desse rótulo. No livro Jung, na Fronteira do Espírito, José Carlos Leal nos traz uma coletânea de fatos muito interessantes da vida deste grande mestre, e o próprio Jung, em sua autobiografia, os deixou registrados. Ele sempre foi, desde pequeno, uma criança diferente. Filho de um pai que era pastor, que aparentemente tinha perdido a fé, de uma mãe que provavelmente era médium. Desde pequeno, o garoto Jung fazia coisas um pouco estranhas. Ele tinha um interesse esquisito pela morte, por cadáveres. Ele tinha visões, via círculos dourados pela casa que até interagiam com ele e o ajudavam em seus problemas de saúde. Ele sentia a presença de seres invisíveis a todo momento. Tinha hábitos estranhos, como aos 9 anos ele cuidava de um fogo, uma tocha que não poderia jamais se apagar. E essa tradição do fogo familiar remete a culturas muito antigas. A própria mãe de Jung, a Emily, ela também se interessava por fenômenos ocultos. Na época não se falava tanto em mediunidade, era o ocultismo, os fenômenos psíquicos. E a mãe de Jung, em alguns momentos, ela adotava uma segunda personalidade, que, em detrimento do seu temperamento passivo, tranquilo, tinha uma personalidade forte, resoluta. Quando ela estava nessa personalidade, provavelmente mediunizada, ela chegava até a recomendar para Jung alguns livros que ele deveria ler. Isso acabou ajudando muito na sua busca espiritual. Jung tinha sérios debates com seu pai sobre questões filosóficas e religiosas, não aceitava o seu dogmatismo. Mas o pai de Jung acabou morrendo quando ele tinha 21 anos, e cedo ele teve que assumir responsabilidades com a família. Depois da morte do pai, Jung teve sonhos tão lúcidos, tão vívidos com seu genitor, que foi a primeira vez que ele começou a se questionar seriamente se não existiria vida após a morte. O seu interesse por esses assuntos crescia cada vez mais. Nessa época também aconteciam muitos fenômenos físicos em sua residência. Ele relatou isso: sons, batidas, ruídos inexplicáveis. Ele começa a estudar medicina e se sente um pouco decepcionado pela ausência dessas discussões durante o curso, pela ausência de estudos sobre aspectos mais subjetivos da alma humana. Ele comenta essa sua inquietação com alguns colegas de curso e é alvo de chacota, de gozação, porque ele mencionou os chamados fenômenos ocultos, os fenômenos psíquicos que estavam tão na moda, digamos assim. E por ter sido alvo de gozação,
Jung achou melhor deixar isso para lá durante o curso, isso o marcou muito, então ele se ateve ao estudo durante a faculdade do aspecto tecnicista da medicina, se tornou até monitor da disciplina de anatomia. Porém, quando ele foi fazer a tese dele de doutorado, ele não resistiu. Ele estudou um caso de uma médium, que era prima dele, uma prima chamada Helena. E a mãe de Jung, ela ajudava a organizar sessões mediúnicas, em que Helena incorporava um espírito que se identificava como Ivenes. E este espírito trazia várias informações. Chegou a informar, por exemplo, que o mundo espiritual era dividido em 7 dimensões, que na terceira dimensão convivia luz e trevas, algo parecido, algo similar com o entendimento que a gente tem hoje. No terceiro umbral, no chamado terceiro umbral, o plano das colônias, onde em tese conviveriam simbolicamente luz e trevas. Bem interessante essa fala da médium Helena sob a influência deste espírito. E nessas sessões chegaram a ocorrer fenômenos de materialização de objetos. Jung achou aquilo impressionante, ele queria até mostrar para alguns colegas do curso de medicina, mas ele teve que abortar aquelas experiências, ocorreu algo inesperado, ele percebeu que a prima estava se apaixonando por ele e aquela linha de pesquisa foi encerrada. Em 1944, Jung teve uma experiência fora do corpo. Ele se viu em pleno espaço, num lugar muito alto, onde ele poderia ver a circunferência da Terra, contemplar as plataformas continentais, os países. Ele tinha controle sobre a experiência, estava, portanto, lúcido e estava ali aproveitando aquela visão espetacular. Ele percebeu ali que a Terra era azul, mas oficialmente a ciência não tinha esta informação. O primeiro ser humano, o primeiro astronauta que contemplou a Terra em corpo físico lá de cima foi o astronauta russo Yuri Gagarin, em 1961, 17 anos depois. Mas Jung antecipou, pelo menos ele deixou isso registrado, 17 anos antes. Ele não teria como saber que a Terra emitia essa tonalidade predominantemente azul. E durante essa experiência, ele viu um meteorito vindo em sua direção. E ele intuiu que ele poderia entrar dentro daquela pedra gigante. Realmente, em corpo espiritual, isso não seria impossível. E assim ele o fez. E lá dentro, ele encontrou um yogi, um hindu em posição de lótus, meditando. E de repente, Jung percebeu que o meteorito tinha se tornado um templo e que ali ele poderia encontrar respostas, que tudo era muito mais simples do que as suas buscas estavam indicando. Mas de repente ele sentiu que algo iria acontecer e retornou ao corpo físico, acordando daquela experiência e dando de cara com o seu médico. E inexplicavelmente ele trouxe a certeza, sentiu algo na energia do médico, de que aquele médico iria desencarnar, morrer brevemente. E de fato isso aconteceu. A vida de Jung é cheia de sonhos, visões, premonições, sincronicidades que pareciam desafiar as suas convicções ainda materialistas. Numa outra ocasião, Jung teve uma outra experiência fora do corpo físico. Ele tinha perdido um amigo de quem gostava muito. E naquela noite, ele achava que estava sonhando, mas ele viu o amigo entrar em seu quarto e o conduzir até a residência onde morava. Levou Jung até a sua biblioteca. Lá apontou para Jung uma estante onde estavam 5 livros encadernados em vermelho e ele apontou diretamente para o segundo livro daqueles 5. Jung acordou no dia seguinte com a recordação perfeita daquela experiência. Ele procurou a viúva, sabia onde o amigo morava, mas nunca tinha entrado naquela casa, ido até a biblioteca. Conversando com a viúva, ela rapidamente o autorizou
a ir até a biblioteca de seu esposo recém-falecido. Jung foi até lá e reconheceu totalmente o ambiente que vira em seu sonho, nos mínimos detalhes, localizou a estante, localizou os 5 livros e foi lá ver aquele segundo livro que seu amigo tinha ressaltado para ele. E o título do livro era muito sugestivo. O livro se chamava O Legado de uma Morta. Claramente, o amigo em espírito quis dar uma prova para Jung que ainda vivia. Jung também conversava com um mentor espiritual chamado Philemon, mas ele não admitia que era um mentor espiritual, claro, ele achava que era algo do seu próprio inconsciente. Mas ele tinha conversas profundas, às vezes até saía para caminhar com Philemon. Mais tarde ele encontrou um hindu muito experiente que esclareceu para Jung, diante da pergunta de Jung se Philemon seria um espírito, para surpresa do grande psiquiatra, aquele homem lhe explicou que sim, que Philemon não só era um espírito, como fora um grande mestre da história da humanidade que encarnou aqui e trouxe grandes avanços para o hinduísmo. Foi o grande Shankara, um grande filósofo e teólogo hindu do século VIII. Shankara, portanto, era um dos mentores de Jung e o ajudava em seu trabalho que influenciaria milhares, talvez milhões de pessoas. Portanto, precisava ser bem direcionado dentro dos limites das potencialidades do seu pupilo. Apesar de tantas coisas que aconteceram, e neste vídeo não falamos nem talvez 1% de tudo de sobrenatural que aconteceu com Jung, ele jamais admitiu, pelo menos publicamente, a crença numa vida após a morte. Ele foi muito influenciado por aquele ambiente científico que existe até hoje, que repele qualquer menção, qualquer possibilidade de que algo para além da matéria física e tangível exista. Mas o que Jung admitiu foi uma grande admiração por homens de seu tempo que não tiveram medo em pesquisar os chamados fenômenos ocultos e psíquicos, como William Crookes, que já fizemos vídeos sobre suas pesquisas desse grande cientista inglês, e também William James. William James, que foi o pai da psicologia, primeiro estudioso de Harvard, que criou o primeiro curso de psicologia da era moderna, que conheceu Jung. William James, grande interessado, pesquisador de fenômenos espirituais. Jung deixou em seus livros algumas explicações para esses tipos de fenômenos, que ele achava que esgotava o tema. Então ele explicava a mediunidade, as premonições, ou como sonho, ou como doença mental, e até uma teoria ainda mais complexa. Ele dizia que muitas vezes isso tudo era simplesmente uma exteriorização de complexos inconscientes. Um exemplo, a visão que Saulo de Tarso teve de Jesus no caminho de Damasco. Para Jung, aquilo foi uma criação do próprio Saulo, por conta de um complexo que ele tinha. Ele já era cristão há muito tempo, não queria admitir, estava ali naquele conflito, e naquele momento aquilo tudo explodiu, ele teve uma exteriorização deste complexo. Para Jung, estas possibilidades explicariam qualquer tipo de fenômeno paranormal. Mas, realmente, nem todos os fenômenos catalogados hoje em dia podem ser explicados por essas alternativas. E o autor José Carlos Leal pondera no livro se não teria Jung caído no mesmo erro de seus colegas de curso. Lembra que eles tiravam sarro de Jung por ele ter se interessado por fenômenos ocultos? Mais tarde, Jung talvez pudesse ter se aprofundado mais nisso, ter chegado a conclusões mais arrojadas, mas procurou ficar confortável ali perante a comunidade científica, não admitindo, ao menos publicamente, nenhum tipo de crença em espíritos ou vida após a morte, mesmo admirando homens de ciência que
assim procediam. De qualquer forma, o legado de Jung é gigantesco, inclusive nos meios espiritualistas, na literatura mediúnica, na literatura espírita. Por exemplo, a série de livros, a série chamada Psicológica, de livros da mentora de Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Ela traz, nestes livros, uma visão da psicologia à luz da espiritualidade, utilizando conceitos junguianos, muitas vezes. Outro espírito que foi pelo mesmo caminho foi Hermance Dufaux, pelo médium Vanderlei Oliveira. Hermance Dufaux trouxe livros maravilhosos como Reforma Íntima Sem Martírio, Mereça Ser Feliz, que trazem nesses livros muitos conceitos junguianos, como self, como sombra, que são os principais arquétipos da alma humana, segundo Jung. Num outro livro de Divaldo Franco, Tormentos da Obsessão, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele narra as rotinas de um hospital da espiritualidade chamado Hospital Esperança, que foi fundado por Eurípides Barçanufo. E lá pelas tantas no livro, ele comenta que o hospital recebia a visita de cientistas eminentes da espiritualidade que ali iam fazer preleções. E um destes espíritos era justamente Carl Gustav Jung, que desencarnou em 1961 e continuou seus estudos no mundo espiritual. Eu vou deixar na tela final um vídeo que eu fiz sobre o Hospital Esperança e um outro vídeo que fala sobre experiências de quase morte e as evidências que elas trazem sobre a sobrevivência do espírito. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui, te pedir que, se possível, se achar que merecemos, deixe, por favor, o seu like, deixe um comentário, compartilhe este vídeo com alguém que pode estar passando aí na sua cabeça. Isso também ajuda muito o canal. Alegria! Você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Até um próximo vídeo, um grande abraço. Tchau!